Olá, minha gente. Bom dia. Uma ótima segunda-feira para vocês. Em trazer aquele vídeo da palavra, né? Eu trago sempre na segunda-feira. E dizer a vocês que tem uma semana abençoada, cheia de maravilhas e bênçãos da parte do Senhor, tá bom? E a palavra de hoje fica lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler do 3 ao 9, e diz assim: Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos lá. Esse texto, Deus fala sobre a falta de espiritualidade. Paulo fala, né? Na igreja. E estava tendo contendas, né? Como Paulo falou aqui no versículo 3, contendas, ciúmes. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Estava tendo uma divisão, né? Entre os dois, né? Apóstolo. Não entre os dois. O povo está dividindo. E acontece muito isso, né? Em vários lugares, não só dentro da igreja, né? Mas em todos os lugares, no trabalho, sempre tem aquela divisão, né? E Paulo fala, né, que quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos de Deus. Então, por que aquele ciúme? Por que aquela divisão? Paulo fala aqui no primeiro que eles estão agindo como carnais, crianças em Cristo. Olha só, né? Crianças em Cristo que precisam aprender ainda sobre sobre o espiritual, porque eles estão agindo na forma carnal. Então, por causa disso, Paulo fala que não podia dar, que só podia dar leite a eles e não um alimento mais sólido, porque eles não suportariam. Porque um alimento mais sólido, algo mais espiritual, algo mais profundo sobre Deus, né? Porque eles não suportariam, porque eles não estavam vivendo de forma espiritual e sim de forma carnal. E aí Paulo fala aqui, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E Deus me deu essa palavra e me fez lembrar de algo que aconteceu há alguns anos. Alguns anos atrás eu trabalhei numa padaria, no supermercado, e Deus me fez lembrar disso hoje. E a gerente, ela não era cristã e ela não tinha o costume de colocar louvores para escutar. E todos os dias, quando eu chegava lá, eu botava meu celular para colocar louvor, ou então alguma pregação. Tanto na parte da tarde quanto na parte da manhã. Colocava lá baixinho e ficava escutando. E todo mundo que ia para lá almoçar, pegar alguma coisa lá na cozinha da padaria, ou tomar o café da manhã, que a gente tomava tudo lá, né, de manhã, e escutava, né? Eu trabalhando lá, quando eles iam lanchar, escutava, né? E aí Deus me fez me lembrar que ela, uma vez, estava tocando um louvor e ela disse que louvor, nossa, que louvor lindo. Eu não tenho costume de escutar louvores. Não tenho costume de achar bonito. E aí eu disse que é lindo mesmo esse louvor, né? Eu não me lembro certo o que eu falei, mas eu era muito fechada, muito calada e não tinha esse discernimento de falar muito da palavra de Deus, porque tinha muito medo, né, de falar, de abrir a boca. E aí se passou, né? Se passou, depois eu saí de lá, né? Passei um ano trabalhando junto com eles lá, depois eu saí de lá. E alguns meses depois, eu acho que foi 3, 4, não lembro, 5 meses depois, ela se converteu ao Senhor. Hoje, ela é cristã, né? Ela é da igreja quadrangular, né? E por que Deus me deu esse testemunho? Porque Deus fala, eu plantei, Paulo regou, e Deus que deu o crescimento. Então, eu plantei através dos louvores, das pregações que eu botava lá. Eu plantei. Aí veio outra pessoa e regou. E foi regando, né? E aí
Deus veio dando crescimento. Aí, quer dizer, eu da Igreja Batista plantei, outra pessoa foi regando, né? E Deus foi dando crescimento. E hoje ela se encontra, não onde eu estou, na minha igreja, na Batista, mas na Igreja Quadrangular. Quer dizer, não tem que ter divisão aqui, ele fala, né? Somos servos de Deus por meio de Cristo, né? Por meio do que creres. Então, eu reguei, eu plantei, um regou, e Deus que deu o crescimento. E é isso que temos que fazer. E ele fala assim, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá segundo o galardão, segundo o seu próprio trabalho. Quer dizer, nós somos um só, um corpo de Cristo. Então não tem que ter divisão, não tem que um achar que é melhor do que o outro, porque nenhum é. Como aqui Paulo fala, né? Porque de Deus somos cooperadores. Somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então nós somos edifícios de Deus, lavoura de Deus, né? Nós estamos plantando, regando para o Senhor dar o crescimento e a colheita, né? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, né? Não vamos estar olhando, né, para um irmão achar que ele não é, um é melhor do que o outro, que aquele que está ali não pode, é melhor na sua pregação, ou aquele que está lá louva melhor, aquele que está lá lidera melhor, porque a palavra de Deus diz que não, né? Segundo Deus, cada um planta, o que rega são um. Cada um receberá segundo o seu galardão, cada um tem a sua forma, né? Sua maneira de plantar, de regar, mas a colheita vem do Senhor, né? Deus que vai dar o crescimento, e no tempo determinado de Deus terá a colheita. Então não se preocupe, né? A gente às vezes se preocupa, mas eu falo do amor de Deus por meus filhos, para alguém da família, para os de fora, os irmãos que saem na minha igreja, né? Todos os domingos para evangelizar, vai, prega, fala do amor de Deus para um, mas não, eles não vê o resultado muitas vezes. Mas lá na frente, alguém vai continuar regando, e lá na frente, essa pessoa vai ter um encontro com o Senhor. Deus vai dar o crescimento, né? E é isso que importa no reino de Deus. Um só corpo. É um só corpo movido por Cristo Jesus, pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. Porque nós somos cooperadores da obra do Senhor. Somos cooperadores do ministério de Deus, do ministério de Cristo. Então, essa é a palavra dessa semana. Deus abençoe vocês. Continue aí, né? Plantando, regando, no tempo determinado do Senhor, vai haver a colheita, né? Ele vai dando crescimento e vai vir o momento da colheita.